Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Hoje nós vamos conversar com Jô Miyagi sobre o tema jornalismo construtivo. Mais do que nunca, o jornalismo tem sido alvo de ataques, seja por parte de determinadas figuras governamentais que não se interessam que certos temas sejam debatidos, seja por conta de determinadas partes da esquerda que sempre foram contrários ao jornalismo e não muitas vezes sem razão, né, tem determinadas críticas que devem ser feitas, e então passa a surgir um jornalismo da TV dos Trabalhadores, com o seu jornal, com um novo foco, uma nova forma de enxergar as notícias, de enxergar criticamente as notícias como elas são passadas. Então, eu gostaria de agradecer a possibilidade de ter conosco o Jô Miyagi aqui. Afinal de contas, o Cidadão Cidade, embora seja um meio alternativo de comunicação, ele não é um meio independente. Do que o Cidadão Cidade depende? Primeiramente, das pessoas que aceitam generosamente vir aqui, participar, e doam aquilo que tem de mais precioso nas nossas vidas, que é o tempo, para poder participar dessas entrevistas e, assim, ajudar a gente a refletir sobre os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Então, eu gostaria de, antes mesmo de iniciar a entrevista, agradecer a você, Jô, por estar aqui conosco hoje. Agradecer as pessoas que têm acompanhado o canal. Gostaria de agradecer as pessoas que compartilham. O canal tem crescido cada vez mais, felizmente. Estamos hoje com mais de 1.100 curtidas na página do Facebook. E a minha intenção aqui não é quantidade, necessariamente, sem perder a questão da qualidade. Afinal de contas, a ideia é trazer uma reflexão, como eu já disse, sobre os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Afinal de contas, qual é o papel do jornalismo? Como que tem sido a relação da população com o jornalismo que é praticado atualmente no Brasil? Antes de iniciar, gostaria de começar aqui já destacando a primeira manifestação da Mari Mari, nos desejando boa noite. Boa noite a você, Mari. Muito obrigado pela sua presença. A Mari, que é uma das fiéis seguidoras aqui do Cidadão Cidade, e é uma das pessoas que também tem dado muita força para o trabalho que a gente desenvolve aqui. Gostaria de agradecer a você, Jô, por estar aqui hoje. E eu vou iniciar hoje, antes da entrevista, um quadro novo no Cidadão Cidade. A partir de agora, todas as entrevistas vão iniciar com alguma indicação cultural. Hoje eu vou indicar para vocês o livro A Fogueira das Vaidades. Esse livro, que é do Tom Wolfe, é um livro excelente, que esse aqui já é um livro mais antigo, mas provavelmente deve ter alguma versão mais moderna. E é um livro que trata justamente desse tema que vamos falar hoje, que é o papel do jornalismo, que é a indústria do jornalismo, como acontece, e determinados entremeios e interesses que muitas vezes não lidam exatamente com o fato de o jornalismo poder proporcionar o acesso à verdade. Quais são os interesses envolvidos por trás do jornalismo, da maneira como ele pode ser envolvido politicamente? Quais são os desdobramentos que o jornalismo pode ter na vida das pessoas? Então, Fogueira das Vaidades. Tem um filme também, mas eu estou recomendando fortemente esse livro. Ele é um livro um pouco grandinho, como vocês podem observar, mas ele tem uma leitura que, como diz aqui no próprio prefácio, parece uma forma jornalística de lidar com questões que são muito importantes. Fogueira das Vaidades passa-se, então, a primeira indicação cultural do Cidadão Cidade antes da entrevista começar. Eu vou pedir a gentileza para você, Jô, de se apresentar para o nosso público aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão vendo essa transmissão ao vivo, nessa entrevista. Bom, meu nome é Jô Miyagi, eu trabalho hoje atualmente como repórter na TVT, que é a TV dos Trabalhadores, que fica aqui em São Paulo. Era em São Bernardo do Campo, mudou para São Paulo, embora a gente esteja trabalhando de casa. Mas a sede física hoje é lá na Avenida Paulista. Eu me formei em jornalismo
1994, na Casper Libero, que é uma das mais importantes faculdades de jornalismo do Brasil. Aí passei por vários jornais de comunidade japonesa, jornal de pesca, fiz programa de turismo, fiz programa de pesca também, e depois eu passei por rádio, fiz comunicação na época que não tinha internet, eu fazia um noticiário do Brasil para os japoneses, para os nipo-brasileiros, né, que a gente chama, Nikkei, que trabalhavam no Japão, que eles não tinham informações sobre o que acontecia no Brasil. Então a gente passava as informações por fax e uma pessoa lá lia, e era um serviço telefônico, sabe? Como não tinha, a TV não era tão difundida, não tinha internet, não tinha nada. O único meio de conseguir informação era por telefone. Então a pessoa ligava num número telefônico e escutava 5 minutos de notícia do Brasil. Foi um trabalho bem bacana que eu fiz também. Depois eu trabalhei em agência de assessoria de imprensa também, mas não foi uma experiência muito boa, não gostei. Passei pela TV Cultura, fiz 7 anos de TV Cultura como repórter, vídeo repórter lá. Vídeo repórter é quando o cara faz tudo sozinho, sabe? Pega a câmera, pega o microfone e faz a matéria completa sozinho. Depois de um tempo eu fiquei desempregado, acho que 1 ano, antes eu até fiz a campanha do Haddad, a primeira campanha do Haddad, do Fernando Haddad, que a gente viu. Depois eu fiquei um tempinho desempregado e vim depois para a TVT, onde eu estou há 6 anos fazendo jornalismo lá. Na TVT eu sou repórter, às vezes, de vez em quando eu apresento, e também, antigamente eu era repórter, agora eu estou como vídeo repórter também. A gente está fazendo matéria sozinhos, e usando a tecnologia que a gente dispõe agora, que é celular. Eu não carrego mais uma câmera gigante, eu uso um celularzinho para fazer as reportagens. Então a gente está trabalhando assim. Basicamente é isso, cara. De apresentação, né? O que é um jornalista? Olha, O que é um repórter? o jornalista é um cara que, basicamente, ele vai contar alguma história, né? Ou ele recebe uma informação, ou pessoalmente verifica alguma coisa, em loco, né? Acaba vendo alguma coisa e vai contar o que viu. Né? Então, às vezes às vezes a matéria você está na rua, assim, andando, e via um acidente. Aqui na TVT a gente não faz mais isso, mas na TV Cultura, por exemplo, a gente estava indo para um lugar, ou voltando para algum lugar, aí de repente, olha, está acontecendo incêndio lá, vamos ver o que é. E você acaba contando essa história, que aconteceu um incêndio agora à tarde, não sei aonde. Então, basicamente, a gente conta uma história. Às vezes investigada, às vezes que acontece no momento, às vezes a gente recebe a pauta, né, que é o jornalista não trabalha sozinho, tem uma equipe gigante. Então, os pauteiros, eles às vezes recebem as informações, checam as informações, escreve as informações para a gente e a gente faz a matéria. Então, na verdade, às vezes a gente é só a ponta. É a pessoa que aparece no vídeo, a voz no vídeo é o repórter. Mas tem um monte de gente por trás que mandou as informações, que fez as informações, que foi checar se aquilo era verdade ou não, e no final das contas a gente sai para a rua para fazer as coisas. Mas basicamente um jornalista é isso, é um cara que ou vai investigar uma informação e depois vai contar isso no jornal, na rádio, na TV, na internet agora. Basicamente a gente faz isso. Né? É um contador de histórias do cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa atualidade. Olha, a Marilda Éder está dizendo aqui, ó, salve João Miyagi. Marilda é uma seguidora do Facebook, da TVT, ela nos acompanha sempre. Obrigado, Marilda, por prestigiar aqui. Seja bem-vinda. E o jornalismo, ele é interessante porque não existe uma verdade, né? Cada um que olha uma informação pode ver uma informação diferente. Às vezes o cara pega uma informação pelo meio e passa essa história pelo meio. E aquilo passa a ser verdade. Tem gente que vê um pouquinho antes a informação, consegue pegar informações anteriores, então já tem uma visão mais ampliada do que está acontecendo. Tem gente que vai olhar
uma informação por um viés, tem outras pessoas que vão olhar por outro viés, né? Por exemplo, sei lá, um exemplo de uma pessoa que foi morta na favela. Aí alguém vai falar assim, puxa, era um bandido, tanto faz, morreu. E o cara vai contar, esses programas policiais vão contar, era mais um bandido que foi fazer um assalto e morreu baleado. Aí um outro vai falar assim, tá, mas ele era um pai de família, embora ladrão, era um pai de família, não podia ser baleado do jeito que foi, porque existe a lei, né? Às vezes o baleado que a polícia fala, ele foi executado, né? Então o jornalista vai, ele foi executado ou ele realmente trocou tiros? Então, assim, às vezes tem versões que um conta e o outro conta, e a pessoa, no final das contas, que está recebendo as informações, fala, e aí, quem é a verdade? Qual é a verdade da história? Né? Às vezes é difícil, porque o jornalismo às vezes confunde mesmo, né? Que cada um tem um ponto de vista, alguém é de esquerda tem um ponto de vista, alguém é de direita tem um ponto de vista, alguém que diz que não tem ponto de vista nenhum, mas é mentira, porque o jornalista tem ponto de vista, é, embora ele queira dizer, não, nós somos imparciais, não dá para ser imparcial. O jornalista, ele é uma pessoa que pensa, que age, que observa, então não tem como ele ser imparcial, sabe? Dizer que um jornalismo é imparcial é muito difícil. Você pode até tentar buscar isso, aquela história, você ouve um lado, depois ouve outro lado, para tentar ser o mais imparcial, e quem receber a informação é que vai tirar a conclusão. Mas é difícil isso, porque às vezes você vê uma matéria que a pauta, né, no caso, por isso que a pauta é importante, a pauta escolhe um cara que pensa uma coisa e um outro cara que pensa mais ou menos semelhante. E aí você vai imaginar, as duas pessoas pensam igual, então deve ser isso. Mas, na verdade, tem outros pensamentos que a pauta não foi procurar, né? Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo matéria sobre reforma trabalhista, nos grandes meios de comunicação, a gente via a mesma história. A reforma trabalhista é legal, vai criar emprego, vai desburocratizar, blá, blá, blá. E entrevistava dois caras, duas pessoas, e as duas pessoas iam no mesmo sentido da informação. Vai ser bom pra caramba. Então, sim, o cara vai escutando, então vai ser bom, não vou nem discutir, vamos fazer essa reforma. Mas, na verdade, o cara não escolheu duas pessoas antagônicas, um falando mal e outro falando bem. Né? Então, às vezes a pessoa, o jornalista tem essa visão, não, vamos passar essa visão, ou a empresa, né? Porque às vezes o jornalista tem uma visão própria, mas a empresa privada manda falar assim, não, a nossa linha de pensamento é esse, você vai fazer esse tipo de reportagem nesse viés. E aí, nesse sentido, a TVT é ao contrário. A TVT é uma TV que defende o lado do trabalhador. Então, a gente já tem um lado, a gente já fala isso, que a gente é a TV do trabalhador. Então, a gente não é a TV do patrão. Então, esse jornalismo, só pelo nome você já sabe que a gente não vai falar pelo patrão, a gente vai falar pelo trabalhador. Mas e dá para fazer o mesmo assunto, você pode fazer de vários enfoques diferentes. Né? Por isso que assim, o jornalismo é difícil, né? Você fazer e dizer que é imparcial, porque a Globo não é imparcial, a gente não é imparcial, a TVT não é imparcial, e nem nenhuma outra mídia é imparcial. O jornalismo realmente tem um lado, e o lado é o dono que manda. Quando você viveu determinados momentos históricos do Brasil, momentos tensos, momentos difíceis, assim, de lidar, por exemplo, vou usar a palavra que eu aprendi com o Zé Celso, o golpeachment, o golpe transvestido de impeachment, né? Não sei até se você concorda com esse ponto de vista. Mas, assim, esse momento histórico foi um momento muito delicado. Você, como repórter, como que você conseguia lidar com aquilo, assim, com a emoção de estar naquele momento, com a emoção de estar numa fase histórica muito delicada do Brasil, em que o jornalismo ele foi tão necessário e muitas vezes, como você falou, né, colocava uma pessoa a favor e outra também a favor, aí falava, você concorda assim, você concorda assim? E como que foi para você viver esse momento histórico e noticiar isso tudo? Eu já trabalhava na TVT e a gente era uma briga de uma imprensa, uma TV contra todas as outras TVs, né? Porque todas as TVs davam
o mesmo ponto de vista. Ah, foi pedalada fiscal. E aí a mesma história, né? Entrevistava 50 caras, todos falavam, ah, foi pedalada fiscal. E a gente, coitadinho, né? Pequenininho, brigando com todo mundo, dizer, não, não foi pedalada fiscal, foi um remanejamento que todo mundo faz e que então todo mundo teria que ser empichado, né, como eles chamam, mas que na verdade foi só um remanejamento de verbas que a gente não acha que isso, as pessoas que a gente entrevista, né, isso não seria considerado uma pedalada fiscal, né, como eles falam. Então a gente brigava sozinho, basicamente, né, toda a imprensa lá chamando impeachment, convocando as manifestações pelo impeachment, né, e as pessoas compravam essa história, porque, como eu falei, se a história é hegemônica e todo mundo fala, da TV Cultura talvez não, mas vamos tirar SBT, Globo, Record, Rede TV, Gazeta, Bandeirantes, todo mundo falando, foi impeachment, foi impeachment, foi pedalada fiscal, todo mundo batendo nisso. A pessoa acaba acreditando mesmo, né? Que aquela história lá que uma verdade é uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade. É o que aconteceu lá. A Dilma tomou porrada de tudo que é lado, as manifestações contra foram chamadas pela imprensa, né? Foram basicamente convocadas e chamando para os atos. Então a gente estava lá acuado, basicamente como única imprensa negando esse fato, né? E aí de novo fica a história. Uma conta uma história, outra conta outra história, e a gente fica lá no meio tentando fazer as pessoas entenderem, mas como a TVT tem um alcance pequeno, embora seja grande São Paulo, só atingimos São Paulo, só a grande São Paulo, a região metropolitana. Campinas, por exemplo, não chega, só por internet. E por mais que para a gente a audiência seja boa, porque a gente é uma TV pequena, é pouco, né? Porque se a gente atingir 2 pontos percentuais aqui na Grande São Paulo, na média, os outros 98 são a outra palavra, né? E a gente fica no meio do nada. E a gente sofrendo com aquilo porque a gente sabia que né? A gente sabia que ela ia cair porque a gente conversa com os deputados, com as pessoas que trabalham no Congresso, então a gente sabia que ia cair. Era mais tempo ou menos tempo, ela já tinha perdido o apoio político, já não tinha o apoio popular, então a gente sabia que não ia ter escapatória, ia acontecer. E como jornalista, infelizmente, a gente não tinha muito o que fazer a não ser contar o outro lado da história, que os outros não contavam, geralmente. A gente brigava sozinho, basicamente, né? Dizendo, não é bem isso, todo mundo faz, se fosse por isso, no mesmo ano, vários governadores fizeram a mesma coisa, por que eles não são afastados, então? Por que só Dilma? E a gente explicava que era um processo político, econômico, que provavelmente a elite política queria derrubar a Dilma por questões políticas e econômicas, afinal, embora o último ano da Dilma também tenha sido vitorioso de verdade. Mas a pauta econômica acho que pesa muito, e eles queriam alguém mais, que a gente chama de neoliberal, né? Mas ao lado capitalista e não tanto do lado progressista, que procurasse atender mais ao povo do que ao capital. E acho que tem um interesse disso, de derrubar Dilma Rousseff e colocar o vice-golpista, né, que é o Michel Temer, que a gente também cobriu diversas falcatruas, corrupções dele, mas aí ele já não tinha mais, ele já tinha o apoio, não tinha o apoio popular, mas tinha o apoio da elite, aí ficou difícil de cair, né, porque ele também fechou com vários deputados, a base aliada dele, e aí não tinha mais como fazer impeachment, só se a justiça tirasse, mas a justiça, a gente viu que é meio lerda, né, então não dá para esperar muito disso. E aí é isso, tem que ter em derrubar alguém, precisa ter pelo menos alguma força política e uma manifestação popular, né? Por exemplo, hoje no Bolsonaro, ele não tem apoio popular, tem, sei lá, 30% pelo que diz. Mas como a gente está nessa pandemia, a gente não consegue demonstrar isso na rua, não consegue sair na rua para dizer para os deputados, olha, não estamos satisfeitos com isso, precisamos derrubar.
e o deputado não sente isso, não sente essa pressão, e ao mesmo tempo o Bolsonaro coopta o Centrão, né, o chamado Centrão, para ser base de sustentação. Então, talvez o impeachment seja difícil nesse momento de pandemia, né? Aí a gente tá falando de Dilma, não de Bolsonaro. E às vezes a gente teve, nesse período, eu fui fazer umas reportagens, nada a ver, mas com os sindicatos metalúrgicos do ABC na Alemanha. E, né, na oportunidade a gente explicava para eles, olha, o que está acontecendo lá, é isso, isso, isso. E aí a visão que eles tinham é a visão que a grande imprensa tem, porque é a grande imprensa que chega para eles. Então, às vezes, o jornal alemão pega a informação da Rede Globo, da Folha de São Paulo, sei lá, de outras mídias mais tradicionais, e repassa essa informação para o povo de lá. E como essa mídia tradicional, como a gente chama, ou burguesa, como a gente chama, ela tem essa visão de que queria o golpe mesmo, então a visão dessa mídia brasileira era passada para a estrangeira, que era repercutido no mundo, né? Quando, na verdade, a gente chegava lá e eles falavam, nossa, não era essa informação que a gente tinha. E para ver como é que é a força, né? A gente chegava lá na Alemanha e tinha que explicar o que estava acontecendo pelo nosso ponto de vista, né? Então, é uma briga injusta e pesada, né? Por isso que eu fiz essa indicação do livro Fogueira das Vaidades, que eu acho que, assim, é um conteúdo que tem muito a ver com isso que a gente está conversando. Porque nesse enredo aqui desse livro, ele trata justamente dos entremeios que envolvem o que motiva a determinada notícia ser divulgada até se tornar uma verdade, como que ela é manipulada para determinados interesses políticos. Por isso que eu indiquei esse livro aqui, sabe? Que tem um livro também, um filme, que não é recente até, nem o livro, mas é um livro que poderia ter sido escrito nesse ano de agora, porque ele é tão atual, justamente porque trata disso, sabe? Então, pegando um gancho nisso que você está falando, eu gostaria de fazer a próxima pergunta, que é: quais são os desafios em se fazer jornalismo atualmente, inclusive nesse contexto que a gente está vivendo? É desanimador fazer o desafio do jornalismo progressista, né? Porque, como eu estava dizendo, a gente está brigando com os gigantes, né? A gente é uma formiguinha com todos os outros brigando com a gente. Então, para a gente, o desafio é fazer a nossa informação, o nosso ponto de vista chegar nas pessoas. E mesmo, por exemplo, o Haddad teve, sei lá, 40 milhões de votos, 40, não sei quantos milhões de votos. Se se 1% disso assistisse a TVT, para a gente já estava bom para caramba, né? Mas essas pessoas todas acabam só absorvendo a informação da grande mídia, né? Dificilmente a pequena mídia, a TVT, a Rádio Brasil Atual, a Rede Brasil Atual, aí o 24/7, Diário do Centro do Mundo e outros aí, a gente não consegue atingir fora do que a gente chama de bolha, né? A gente fica mais ou menos na nossa bolha, enquanto a mídia de direita, burguesa, ela atinge o Brasil inteiro, indiscriminadamente, esquerda, direita, centro, quem não é nada. Eles atingem todo mundo, e a gente ainda continua na bolha. A gente não consegue estourar isso, não consegue fazer a informação que a gente faz ultrapassar além do que a gente fala com as mesmas pessoas. Isso é um desafio que a gente não consegue quebrar. Mesmo a comunicação com a internet, através da internet, WhatsApp, essas coisas. A mesma coisa, a gente não conseguiu usar as ferramentas do mesmo modo que a direita consegue. Não sei exatamente o que eles conseguem fazer, o aprendizado que eles tiveram foi muito rápido, e a gente não consegue ter o mesmo alcance, mesmo que seja coisas idiotas que eles colocam, mentiras, mas eles conseguem alcance, e a gente não consegue, a gente não conseguiu um modo de se comunicar com as pessoas. Eu não sei se é a forma, se é o conteúdo, se é chato. Sinceramente, eu não consigo ainda entender o que a gente faz de errado, mas o desafio mesmo é a gente chegar a todas as pessoas. Lógico que faz diferença você ter uma Rede Globo onde está
que é transmitido no país inteiro, e brigar com a maior parte da gente é de portal de internet, WhatsApp, Facebook, YouTube, então não chega muita gente, com exceção da TVT, que tem o sinal aberto aqui em São Paulo. E na Bahia, que é canal 10.2, se não me engano, que é transmitido pelo governo, pela TV Educativa da Bahia, mas fora isso a gente chega em pequenos canais a cabo, em Brasília, Rio de Janeiro, Maceió, algumas cidades do interior, mas é difícil mesmo, é um desafio gigantesco a chegar nas pessoas. A informação, ou a informação contrária à que a grande mídia faz, a hegemônica, então esse desafio é a gente chegar nessas pessoas. E aí, como eu falei, assim, a esquerda tem 40 milhões de votos, um terço da população brasileira provavelmente seja de esquerda, mas ela não, por exemplo, não se engaja na TVT, por exemplo. Eu acho que a gente estava comentando no bate-papo anterior a entrar no ar, né? Nas transmissões ao vivo da TVT, no YouTube, no Facebook, não tem 1.000 pessoas assistindo. Mas será que não tem 1.000 pessoas de esquerda no Brasil que não assistam, que não estejam interessados em saber um outro ponto de vista da notícia, né? Então a gente nem no pessoal da esquerda a gente consegue chegar. Até esse desafio a gente tem. Além de não chegar para desmentir a direita, a gente não consegue chegar nem na esquerda. As pessoas de esquerda também não se engajaram na TVT. Por exemplo, o site da TVT no YouTube, o perfil da TVT no YouTube tem 470 mil inscritos. Pô, 470 mil inscritos é bastante? É razoável. Mas se você for pensar que tem milhões, né, de pessoas que são de esquerda no Brasil, a gente não tem 1 milhão de inscritos na TVT, nem isso a gente consegue, né? A gente está patinando para conversar com a gente mesmo e com pior ainda, né? Com mais dificuldade ainda de gente de fora, porque eles já vão olhar e identificar, isso é de esquerda, não vou nem olhar, é mentira, porque já está assim, né? Tudo que a esquerda fala é mentira. Então a gente tem uma dificuldade grande de atingir dentro e fora da nossa bolha. Gostaria de incluir aqui uma pergunta que foi feita pela Mari, que é a seguinte: até que ponto você considera benéfico e saudável o excesso de informações a que estamos expostos a todo momento? Mari, né? Mari, o excesso não é ruim, o problema é o excesso de mentira, né? Se a informação for verdadeira, acho que não tem problema. Agora, o excesso de mentira, né? Se você fala, por exemplo, da Covid, aí vem um monte de informação sobre a Covid. A cloroquina é bom, ivermectina é bom, como é que é? Os negócios lá de parasita é bom, não sei o que lá é bom, tudo é bom. Mas tudo é mentira também, né? Então, se a gente recebe um monte de mentira, aí o excesso é ruim. Agora, se o excesso de informação for de informações verdadeiras, de diferentes pontos de vista, isso pode ser interessante, né? Porque daí você recebe uma informação de de um ponto de vista de uma história, depois você vê o outro ponto de vista da mesma história, e um terceiro ponto de vista da mesma história, aí não tem problema, acho que desde que seja verdade, acho que ajuda você a formar a sua própria opinião. Desde também que você entenda de que lado está vindo essa informação. Porque, por exemplo, a TVT, como eu comentei, a TVT ela diz de que lado ela está. Ela diz que é de esquerda, que é dos trabalhadores, que defende os movimentos populares, que defende as manifestações de rua, um monte de coisa assim. A outra imprensa, ela não diz, né, que ela é capitalista, que defende o neoliberalismo, que defende corte de direitos, ela não diz isso. Mas ela diz isso na matéria, só que fica implícito e a gente não percebe às vezes. Então, se você tivesse a honestidade que tem a TVT de dizer de que lado você está, você poderia interpretar a informação melhor. Você podia até ver a TVT e não gostar da esquerda, mas falar assim, bom, vamos ver o que a esquerda está falando sobre isso.
E aí você vai ter um entendimento do que a esquerda, mesmo que você não concorde, você tem um entendimento do que a esquerda está dizendo. No mesmo caso de um jornal de direita, você pega o Estadão, que é um jornal de direita, você vai entender o ponto de vista deles. Ah, é bom fazer a reforma da aposentadoria, mas você está sabendo que o jornal é de direita, então ele está representando alguém, que é alguma empresa, algum conglomerado, alguma ideologia de direita. Então você já entendeu também o que é aquilo. E se um cara fala, não, eu sou neutro, mas é neutro, mas é pago por quem? Né? Quem é que patrocina? Então você tem que olhar também, prestar atenção quem banca isso para ver quem ele está defendendo, ou que interesses pode estar por trás disso. Embora não necessariamente quem está patrocinando tenha influência sobre a linha editorial. Né? Às vezes o cara está bancando, algum dia pode ser que você veja uma propaganda na TVT. Se for de uma empresa grande, provavelmente ela nunca vai ser de esquerda, mas de repente ela, por algum motivo, ela quer apoiar, sei lá por quê, mas quer apoiar, porque tem uma causa que ela tem interesse, sei lá, causa de negros, causa de meio ambiente, que tenha interesse de bancar, e a pessoa fala, bom, essa TV, ela defende os direitos humanos, vou bancar, mesmo que seja contra a minha ideia econômica, mas a ideia de defender a natureza, as pessoas, beleza, vou apoiar. E apoia. Então, assim, você pode até ver uma empresa patrocinando e não necessariamente ela está apoiando toda a iniciativa da TV, ou de um jornal, ou de qualquer outra coisa. E voltando ao tema, então, acho que ter muita informação não é problema. Você vai ter que saber filtrar, e esse é o problema, porque às vezes as pessoas recebem as informações e não vão checar, né? A pessoa recebe um monte de WhatsApp lá e fala, o presidente Bolsonaro diz que cloroquina é bom. Ah, o presidente está falando, deve ser bom, né? Aí começa a espalhar isso. Mas você vai checar, as pessoas às vezes não checam a informação. Então não vão lá perguntar, a OMS está apoiando? Tem pesquisa que diz que sim, que é legal? Não. A pessoa simplesmente falou, o presidente falou, está falado. E isso pode ser que o presidente nem tenha dito, né? Porque mentira a gente sabe como é que é, né? Coloca a palavra na boca de alguém e vai espalhando. E as pessoas também não checam e vão espalhando junto. Então, quando você recebe muita informação, existe o pessoal chama, o pessoal que estuda internet, comunicação, diz que a gente tem que ter educação de informação, de a gente saber filtrar isso, de pegar a informação, olhar, ver de quem veio, ver se isso é verdade mesmo, checar a informação, porque às vezes mesmo eu recebo informação e não consigo checar a veracidade. Por exemplo, ontem teve uma publicação que colocaram do novo ministro da Educação, dizendo que ele escreveu lavagem cerebral, né, para um ministro de Educação. Cerebral é esquisito. Eu fui procurar no Twitter dele, não achei. Fui procurar, ele respondeu a uma outra pessoa, procurei o original dessa pessoa, não achei. Então não compartilhei, mas a minha vontadinha era lá, puta, olha o ministro da educação falando, escrevendo besteira já. Mas eu não consegui achar a fonte, então eu falei, não, vou deixar na minha, vai que é fake news e não vou ser eu que vou espalhar esse negócio. Então a gente tem que também saber filtrar as coisas, né? Não compartilhar automaticamente porque recebeu. Se você me permite um comentário, porque, como eu costumo dizer, nossa live, nossas regras, tem um vídeo que eu vou recomendar também. Hoje eu estou cheio das recomendações aqui, sabe? Tem um vídeo do Greg News que se chama Neoliberalismo. Você falou sobre o neoliberalismo, eu acho muito interessante, porque às vezes parece que fica uma coisa meio solta no ar. O que é essa coisa chamada neoliberalismo? E, inclusive, porque é um liberalismo à brasileira, que é uma certa adaptação, onde é feito quase que um Frankenstein, uma certa direita brasileira que pega o liberalismo, pega os pedaços que mais lhe interessam e ignoram o todo, e transformam verdadeiramente num tipo de Frankenstein, para poder dizer que é liberalista na política e conservador nos costumes, como se fosse possível você juntar essas duas partes. Então, seria tipo outra palavra, outra coisa que não é liberalismo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para indicar esse vídeo,
para a gente desmistificar um pouco essa questão do liberalismo. Desculpe aqui o meu abuso aqui. Só queria comentar, fazer esse comentário. Quer passar para a próxima? Vamos lá. Bora. Como você entende o papel do jornalismo quando temos um presidente da República que nega a ciência e estimula o seu eleitorado a fazer o mesmo? Aí é difícil, que até a Record, que apoia o Bolsonaro, não consegue apoiar o que ele fala, o que ele faz, né? Que negar a ciência é a coisa mais absurda que existe, né? Você negar as evidências, as pesquisas. Pode ser que as pesquisas estejam erradas, pode, acontece. As pesquisas também têm viés, né? Às vezes quem banca uma pesquisa está interessado que o resultado seja aquele, né? Então acontece de a pesquisa também estar errada, ser mentira. Quantas vezes a gente já viu informações que saíram na imprensa da pesquisa dizendo que o resultado era esse, aí foram comprovar aquilo lá e aí descobrem que é tudo mentira. Acontece também, né? Mas não é a regra a ciência tentar enganar as pessoas. Agora, no caso do Bolsonaro é meio patológico, parece que ele tem um problema de negar a ciência, né? De negar, por exemplo, a cloroquina, achando negar não, né? Apoiar a cloroquina dizendo que aquilo funciona, ou o governo lá dizendo que um vermífugo foi testado e agora matou 100% dos vírus e agora vai testar, isso foi feito in vitro e agora vão testar de outra forma. Mas porra, vai anunciar um negócio que foi feito in vitro, não funciona direito ainda, ou negar que não está tendo desmatamento. Eu não sei eu não sei o que funciona, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que estão nesse governo e do Jair Bolsonaro de negar algumas evidências, de achar que a Covid é uma gripezinha e continuou dizendo que é uma gripezinha. Dizem, né, que ele pegou Covid, tem pessoas que não acreditam, que acham que é mentira. Não vou dizer que sim nem que não, porque eu não sei. Mas de negar a gripe e de desprezar as vítimas, né, do Idaí, no Socorreiro, coisas que ele fala que a gente não consegue nem, se a gente fosse presidente, se eu fosse presidente, a gente não consegue nem imaginar falando assim, né? O mínimo que você podia era ter respeito, né? Mas ele, além de negar a ciência, não tem respeito, ignora mesmo essas pessoas. Quantas poucas vezes ele lamentou as mortes, e lamentou ainda porque foi pressionado, porque foi ridicularizado, dizendo que ele mesmo nunca lamentou nada, né, dessas mortes. E só falta isso, ele nunca disse, eu estou até zoando, né, mas ele nunca disse que a Terra era plana, mas o pessoal que apoia acredita, né, muitos acreditam. E aí tem tantas evidências, coisas idiotas de olhar para o céu, para as imagens do satélite, você vai ver que a Terra é redonda. Vídeos, você vai ver que a Terra roda e que não tem como ser plano. Você olha as imagens de satélite, de tudo queimando ali, você vai falar que não tem aumento de queimada na Amazônia, mas o cara está provando ali, o cara foi demitido porque dizia que teve aumento, mas ele mostrou ali com as imagens de satélite, está tendo aumento, aqui, ó, os focos aqui, ó, não é manipulado, são fotos de satélite, não tem como negar isso. Mas ele nega e não está nem aí. Não sei que interesses podem estar por trás. No caso das queimadas, claro, a gente sabe que tem o interesse do agronegócio. Inclusive, tem uma parte do agronegócio hoje que está contra, né, o que esse ministro Salles, mas tem uma parte que ainda apoia, quer que destrua mesmo. E aí tem outras evidências, por exemplo, em relação... Ele diz que precisa desmatar para produzir mais, mas já tem milhares, exagerei, agora foi mentir. Tem muitas pesquisas já que dizem que não precisa desmatar para produzir mais. Tem tecnologia, você pode fazer intensivo, você pode ter tecnologia que produza mais no mesmo espaço ou até em menores, aproveitar o que já foi desmatado para produzir com melhor qualidade ali. Tem várias coisas, mas ele obviamente não está nem aí, ele quer derrubar mata, quer tirar os minerais que estão ali de qualquer modo, desrespeitando o meio ambiente, desrespeitando os indígenas que estão sendo muito prejudicados, quilombolas, ribeirinhos.
E a comunidade internacional já está forçando o Bolsonaro a rever, mas ele, do jeito que a cabeça dura, parece que não muda muito, né? E agora as empresas estão forçando, no caso os estrangeiros e até as nacionais também estão forçando para ver se ele troca de ministro, troca de posição, mas a cabeça dele acho que foi feita de um modo que ele não consegue mudar, né? E vai nessa linha e vai, acabou e não tem recuo. Mas não ter recuo para uma coisa ruim é péssimo, né? Você ir para uma linha errada e vai que vai, é duro da gente engolir e combater como jornalista. Então, o que a gente fala? A gente denuncia aumento de desmatamento na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, na Amazônia, e ele não está nem aí, nega. É difícil mesmo, né? E aí, nesse ponto, toda a mídia, inclusive a Globo, o SBT, todo mundo vai na mesma linha de denunciar. Em alguns pontos, eu acho que a mídia ela converge, né? Por exemplo, em defesa do meio ambiente, em defesa de direitos humanos, com exceção desses programas policiais aí, mas a mídia em geral vai nessa mesma linha de defesa dos direitos humanos, defesa do meio ambiente, a linha vai igual, mas mesmo assim o Bolsonaro nega tudo e passa o trator, como queria o ministro, né? Vai passando tudo por cima mesmo. Gostaria agora de fazer uma pequena regressão e perguntar para você como foi que tudo iniciou na sua vida quando você pensou em ir para a área do jornalismo. Você tem algum momento, alguma referência, assim, alguma coisa que você se lembra, que você fala assim, puxa, você assistiu um determinado programa e você se viu fazendo aquilo? Como que foi para você que surgiu a ideia de seguir na área de jornalismo? Pô, é assim, o meu avô era jornalista, ele era japonês mesmo, japonês do Japão, mas morava aqui no Brasil, ele era correspondente de um jornal em Okinawa, né, que chama Okinawa Times. Meu pai também é jornalista, ele trabalhou em jornais tipo Estado, Folha, Manchete, vários jornais. Mas na verdade, eu não pensei muito nisso. Ah, mas como eu pensei em ser jornalista? Foi o seguinte, foi uma coisa esquisita. Eu gostava muito, hoje não tanto, mas eu gostava muito de ufologia, de disco voador, né? Eu era moleque ainda, devia ter uns 14, 15 anos, alguma coisa assim. E uma das vezes eu gostava tanto que eu viajei para Curitiba para participar de um congresso. Eu sou de São Paulo, viajei lá para Curitiba para participar de um congresso. Mas era uma coisa meio mística, assim, não era a ufologia que a gente chama de científica, né? Era uma ufologia esotérica. E aí eu pensei, poxa, eu podia, como jornalista, eu podia contar essa história, né? O que foi, o que aconteceu, o que é isso. Daí acho que veio a vontade veio daí depois. Mas não foi inspiração dos meus pais, do meu pai, do meu avô. Foi uma vontade de contar o que eu estava vivenciando. Aí depois disso, mas eu pensei também em fazer ecologia, que é uma coisa que eu gosto. Ecologia mesmo, era um curso de ecologia, mas era no interior de São Paulo, tempo integral. Eu falei, não vai dar. Mas eu posso contar as coisas de ecologia sendo jornalista também. Aí eu reforçou um pouco mais. Eu posso contar a mesma a história que os ecologistas, que os biólogos, que as pessoas, os defensores do meio ambiente falam, eu posso contar como jornalista, né, repassando a informação. E aí veio, daí que surgiu essa vontade de ser jornalista, de contar as histórias, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas obviamente deve ter uma influência do meu pai, do meu avô, porque eles também são da mesma área, né? Então acaba que acho que no inconsciente também acaba batendo na cabeça, vai ser jornalista também. Só que eu não falo para as pessoas serem jornalistas, né? Que é uma profissão, nossa, difícil, que agora o campo de trabalho está horroroso, está demitindo bastante gente, o salário é ruim, tem excesso de trabalho. Ainda bem que na TVT ainda não tem excesso de trabalho, eles respeitam direitinho isso. Mas um monte de gente que eu conheço tem que trabalhar depois do horário de expediente, às vezes bate o ponto e volta a trabalhar. Tem um monte de coisa que é ruim no jornalismo. Então, se você quiser fazer, tem que ter uma vontade tremenda de ser jornalista, de sacrificar mesmo para ser jornalista, porque
É difícil mesmo. Às vezes é trabalhar de madrugada, de noite, acabou seu horário, tá fazendo alguma coisa na rua, sei lá, aconteceu um acidente, um evento grande, você vai ficar até terminar, não importa se vai ficar mais 3, 4, 5 horas. Se a empresa não tiver mudança de turno, então, você vai ficar até o dia seguinte, se for o caso, já aconteceu comigo várias vezes. Eu ter que ficar a madrugada inteira até a outra equipe, que só entrava de manhã, então eu tive que ficar o meu horário todinho, mais a madrugada, à noite, madrugada todinha, só depois. Ih, travou? Não, não, eu tô prestando atenção. Tô prestando atenção. Não, é que parece que travou para mim a imagem. Bom, e aí eu tive que passar a noite, madrugada todinha, até que é uma equipe que a gente chama de rendição, até a equipe da rendição, que é 6, 7 da manhã chegar. Então, assim, é uma coisa sacrificante. Você tem que querer fazer e tem que ter saco para fazer também, porque é difícil. Inclusive, da entrevista de domingo. Então, aqui virou lazer, né? Se tivesse que fazer para TBT, aí era trabalho. Lazer é modo dizer, né? É uma contribuição. Como muitas pessoas dão entrevista para mim em diversos horários diferentes, acho que também acho que é quase uma obrigação quando a pessoa pede, eu também dá, porque quantas vezes a gente pede entrevista, a pessoa sem problema atende, não atende na hora, mas atende 1 hora, 2 horas depois. Acho que faz parte também essa troca, mesmo que eu nunca tenha pedido entrevista para você, mas você pede para mim, assim como eu peço para outros, acho que faz parte de uma etiqueta, vamos assim dizer. Está sendo estranho para você agora ser entrevistado ao invés de ser entrevistador? Não, porque nessa pandemia eu já estou participando de várias, viu, para falar a verdade. Já fui entrevistado em outras vezes, então para mim já tô quase acostumando, né? Lógico que o papel é invertido, né? Porque no final das contas eu é que pergunto, a pessoa que fica minutos e minutos falando e agora tá invertido esse papel, né? Eu é que no final das contas estou falando, mas é normal. Você pode fazer, tá? Aí a gente pode fazer uma brincadeira assim. Se você está numa pergunta para me fazer, eu vou ficar nervoso para responder. É que a sua fala cortou, eu não entendi. Eu disse que se você quiser, a gente pode até fazer uma brincadeira de você me fazer uma pergunta depois. Só para não Entendi. Então vamos lá, vou fazer aí. Qual que é o objetivo que você tem de entrevistar as pessoas? O que você almeja para compartilhar com as pessoas? Quando eu era adolescente, eu acompanhava muitos canais de entrevista, sabe? Eu assistia assim, quando não podia assistir, eu gravava, né? Porque eu peguei o tempo do videocassete, então eu gravava as coisas assim. Então, Marília Gabriela, Jô Soares, aquele Conexão. Então, assim, tinha assim, vários programas de entrevistas. E eu achava incrível aquilo, fantástico. Eu ficava pensando, puxa, meu sonho era ser entrevistador, sabe? Eu não via naquele espaço. Só que era impossível, porque até você conseguir chegar num lugar, numa emissora de televisão, né? Era impossível. Aí eu fui fazer ciências sociais e fui descobrir na entrevista meio de pesquisa muito valoroso. E eu tenho problemas de comunicação porque eu tenho uma timidez muito grande. Você pode observar que a minha cara tá da cor do quê? Da sua camiseta. Então, eu fico muito envergonhado. Então, estar aqui hoje é um desafio para mim, embora eu tenha feito teatro por 5 anos e tenha me formado numa faculdade que tinha muitos seminários. Mas eu achei que mais importante do que as minhas dificuldades de comunicação era pensar os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade, de uma maneira alternativa a essa mídia marrom, essa mídia que se baseia em assim, agência tal, agência, e aí você vê assim, 4 jornais que têm a mesma frase, o mesmo recorte, o mesmo ponto de vista, sempre repetindo, como você disse, a mesma mentira até que venha a colar um dia a ser verdade. Então eu resolvi superar essas minhas dificuldades, tanto que você pode observar que eu gaguejo para falar, eu fico nervoso, já são quase 50 entrevistas, mas assim, é sempre como se fosse a primeira. Então, para estar aqui hoje, eu fiquei ontem acordado até de madrugada me preparando, amanhã vai ser a mesma coisa. Então, eu estou aqui hoje para superar as minhas dificuldades e trazer um ponto de vista
que é diferente desse hegemônico. Essa que é a minha intenção aqui. Mas sabe que é interessante também, porque quando eu era moleque, eu era muito tímido também, bastante. De ficar retraído num cantinho ali, só eu, no máximo um ou outro amigo. Então eu tinha isso como timidez. E aí uma das coisas, quando eu era moleque, que eu fiz para meio que me livrar disso, era entrar no Grêmio da escola, sabe? Daí eu fui obrigado a falar com as pessoas, de ir para a sala, fazer comunicados. Foi uma coisa que me ajudou bastante também a ter um pouco de timidez, a tirar um pouco da timidez. Mas continuo da mesma coisa. Se não me provocarem, eu fico no meu cantinho lá, não vou abraçar todo mundo, não sou uma pessoa expansiva. Né? O jornalismo acabou me fazendo fazer isso porque eu sou obrigado a conversar com as pessoas, a procurar, a telefonar, mas a minha natureza é de ser quietinho, provavelmente igual a você. Eu não consigo imaginar. Eu conheço o seu trabalho lá e não consigo imaginar esse lado tímido seu, assim. Interessantíssimo. Não, mas eu sou bem quieto mesmo. Se me deixar no canto, eu fico lá no meu canto. Nem me mexo. Em meio a tantas mídias atreladas a grandes empresas, como essas agências, né, que a gente conhece, eu não vou nem citar nomes, porque eu acho que elas já têm muito espaço já por aí para ficar repetindo aqui. Mas em meio a tantas empresas, conglomerados de comunicação, como que é para você poder trabalhar em um meio de comunicação que se coloca em prol dos trabalhadores? Nossa, isso é uma satisfação muito grande, né? Porque numa outra empresa que eu trabalhei, como quase todas devem ser, né? O pensamento é de direita, então tinha um problema de você vai falar mal do PSDB, tem que pisar em ovos, vai falar mal do capitalismo, tem que pisar em ovos, era bem difícil. E trabalhar na TVT é quase como se eu fosse o dono da TV, sabe? Vamos falar mal aqui da reforma trabalhista. Mas eu falo com todo gosto. Manda aí a pauta que eu tô feliz. Vamos falar pelo descaso do Bolsonaro no tratamento da Covid. Vamos, nossa, vai ser uma delícia, né? É quase como se fosse um jornal meu, né? A TV é minha. Porque se casa o meu pensamento com o da TV. Então, assim, eu sinto uma liberdade que poucas vezes eu tive, né? Só tive, acho que essa liberdade quando eu fazia um programa de turismo, que aí eu também não bati em ninguém, porque era um programa de turismo, eu não tinha muito o que criticar, só sujeira, alguma coisa assim, que a gente via, ou pichação, alguma coisa. E na TVT não, na TVT a gente tem como linha defender os direitos humanos, mesmo que seja para a pessoa que fez errado, defender meio ambiente, defender os indígenas, defender as causas dos trabalhadores, dos movimentos sociais, né? A gente não criminaliza os movimentos sociais, a gente vai para fazer uma matéria. Agora não que a gente está na pandemia, mas a gente vai na rua e a gente não vai falar assim como as outras fazem. Tá vendo? Essa manifestação aqui paralisou a Paulista e causou 10 quilômetros de congestionamento. A gente vai lá na Paulista e fala assim, o que esse povo está querendo? O que eles estão discutindo o quê? Eles estão bravos com o quê? O que eles estão reivindicando, né? Essa é uma coisa que é legal da TVT, que a gente não fala mal do movimento, a gente quer ouvir o movimento, saber por que eles estão lá, por que eles interromperam o trânsito, por que eles estão fazendo uma manifestação em frente a algum lugar. A gente quer entender o que eles falam, né? Dar espaço para eles, enquanto a outra mídia provavelmente vai dar 2 segundinhos. A manifestação não queria a privatização da Petrobras. Pronto. E aí causou um trânsito de 10 milhões de quilômetros na Avenida Paulista. A gente esquece o trânsito e vai falar assim, por que vocês não querem a privatização? O que está errado? Por que vocês estão discutindo isso? O que a gente perde com isso? Soberania? A gente tem outro viés da informação. Isso é muito legal na TVT, né? Que é uma coisa que, se um dia eu sair da TVT, provavelmente eu nunca mais vou fazer, porque as outras mídias não vão querer saber o ponto de vista desse trabalhador, desse manifestante. Vai defender, não, vamos privatizar a Petrobras sim, deixa os caras quietos e fala mal da manifestação. E a TVT tem esse viés bacana mesmo de defender o que é nacional, né? E às vezes o pessoal fala, comunista, esquerdista, quer vender o Brasil, mas
pelo contrário, né? A gente está lá fazendo as nossas matérias, defendendo o Brasil, defendendo o povo brasileiro, defendendo as conquistas de décadas que estão sendo perdidas, né? Que é uma coisa que, como a gente comentou antes, né? O pessoal, todas as outras mídias defendendo reforma trabalhista, reforma previdenciária, não sei o que lá, não sei o que lá, e a gente alertando, pô, se liga aí, vocês vão perder direitos, vocês vão trabalhar mais, as contas da Previdência não tão ruins, quer dizer, tão ruins, mas não tão ruins a ponto de precisar fazer essa reforma, porque é uma coisa momentânea, que como diminui o número de trabalhadores, então vai diminuir a arrecadação, e a gente explicava isso, a gente explica isso, mas é de um ponto de vista do trabalhador que as outras mídias acabam sendo hegemônicas, né? A gente não consegue combater, como a gente já comentou isso, né? A gente fica lá na nossa bolha, como chama, dificilmente expande, né? Mas, de qualquer modo, para mim foi um achado, né? Quando me indicaram para trabalhar lá, uma amiga minha, que estudou comigo na faculdade, ela trabalhava lá antes, ela até falava, nossa, esse é o lugar que você vai se encaixar, né? E me indicou lá assim que eu saí da TV Cultura, e depois da campanha do Haddad também. Ela tinha me dito, você vai se encaixar lá, é o que você gosta de fazer, é o que você pensa, você vai se dar bem lá. E foi realmente o que aconteceu, né? Uma TV que tem o mesmo ponto de vista que eu tenho, né? E além disso, tem um acordo dentro da TVT, tem um acordo coletivo, né? Que é a negociação dos trabalhadores com o sindicato. E um dos pontos lá é que tem a cláusula de consciência. Então, se alguma coisa que eu não concordar, eu não quiser fazer, eu posso avisar, olha, isso aqui eu não vou fazer porque vai contra o que eu penso. Então, ainda tem mais esse diferencial. Eu acho que, inclusive, o que você está falando tem muito a ver com a próxima pergunta aqui. A gente tem mais duas perguntas aqui antes de encerrar e para o momento mais triste da entrevista, porque, infelizmente, ela tem que, em algum momento, ela acaba. Mas eu vou aqui para a próxima pergunta da Mari aqui. Você acha que a popularização do curso superior e acesso a faculdades facilitado pode interferir na qualidade ou na ética em relação ao jornalismo, ou apenas agrega mais? Bom, aí depende da faculdade, depende do professor, né? Que excesso de faculdade acho que teve bastante em todas as áreas, né? Teve um crescimento de faculdades, de cursos em todas as áreas, mas não necessariamente em qualidade, né? Então depende muito do que o professor, lógico, da pessoa também, né? De ter essa ética, de ser autêntico, de ser verdadeiro, né? E o que se aprende na faculdade, olha, vou dizer que muita coisa que eu aprendi na faculdade eu nem usei para a minha vida profissional, porque acho que se você tem uma ética, você aprende alguma técnica de entrevista, de escrita ou de fala, que seja. Acho que o curso, lógico, agrega em conhecimento, né? Você vai. Lógico, se o professor for bom, porque teve professores que a gente teve que foram horrorosos, professores de geografia, por exemplo, que eles davam dando informação que a gente teve sei lá, na minha época, né, chamava primeiro ano do segundo grau, acho que agora é ensino médio. Pô, para que, eu não sei para que servia aquilo, né? Tinha informação que ele dava que estava defasada, que entidades que nem existiam mais, ele falava dessas entidades. Então, nesse ponto, isso porque é uma Casper Libero, né, que é uma puta faculdade. Então, assim, depende também do professor. Tem professores que a gente tinha que era de ética, um professor que era de ética, que ele era ultraconservador, né? De direita ultraconservadora, de uma entidade chamada Opus Dei, daquele pessoal que se autoflagela, sabe? Coloca coisas para se sentir dor e tal. Que era ultraconservador, mas era um cara super honesto, né? Ele não tinha nada, não fazia nada de errado. Apesar da posição política dele, ele dava uma aula honesta também, de ética, não tinha nada político na história, né? Ele conseguia se conservar como neutro, como professor de jornalismo mesmo. Então, na verdade, depende muito
do conteúdo que as faculdades dão, dos professores, da formação dos professores. Eu não sei, sinceramente, como é que estão agora as de jornalismo, porque cresceram demais, tem vários jornalistas, tem várias faculdades de jornalismo, e isso despeja uma quantidade de jornalistas gigante que não conseguem trabalhar na área. Na minha classe, né? Deve ter o quê? Nem um terço deve estar trabalhando com jornalismo. Uma outra parte nem está no jornalismo, mas não consegue trabalhar no jornalismo. Então, nesse sentido, um monte de faculdade também não presta, porque não tem campo de trabalho para isso. Talvez algumas faculdades sejam importantes, por exemplo, medicina, engenharia, que ainda falta bastante, né? Mas no caso de jornalismo, putz, vai sobrar tanta gente como já sobra, como eu dei o exemplo na minha própria faculdade. Dos meus amigos, poucos trabalham com jornalismo, muito trabalha com outras coisas que não tem nada a ver, assessoria nem assessoria de imprensa, assessoria de projetos. Outros fizeram curso de marketing, estão trabalhando em marketing, outros estão dando aula, nem de jornalismo, é aula de cursinho, aula de inglês. Nossa Senhora, tem um monte de coisa, mas é difícil, porque o campo está restringindo cada vez mais. Abre de internet, mas é muito pouca coisa. TV, rádio, jornal, revista, tudo cortando jornalista, cortando jornal mesmo. Antes o jornal, né, de domingo era, quem sabe, né, era um calhamaço gigantesco, assim. Agora vem um jornal desse tamanho, né? Não tem tanta gente mais trabalhando, menos trabalhadores. Então, nesse sentido, também um monte de faculdades acaba que não ajuda, né? Não ajuda a melhorar a qualidade, não ajuda, e no campo de trabalho só vai formar um monte de gente que não vai ter o diploma, não vai ter o que fazer, né? Que é o que acontece hoje. Só gostaria de ler aqui uma manifestação da Marilda, que está dizendo aqui, olha, trabalhar com o que gosta não tem preço. Gostei do programa. Legal, Marilda. Pode falar. Não, você quer fazer a outra? Sim, nós estamos caminhando aqui para a última pergunta do programa. Passou voando, nem assim, não pisquei o olho, quando eu vi já passou 1 hora de programa aqui. E queria perguntar para você quais são as limitações, as dificuldades de se fazer jornalismo, levando em consideração o contexto que estamos passando de pandemia, do Covid, isolamento social. Você está querendo dizer em relação ao meu trabalho ou às informações? Ambos, porque, afinal de contas, o seu trabalho ele depende diretamente, né, das informações. Como que está sendo você lidar com... você falou, por exemplo, que usa o celular, né, ao invés de usar um equipamento. Então, mas com o isolamento social fica mais difícil, né? Eu, por exemplo, não tenho conseguido fazer as entrevistas pessoalmente. Geralmente eu iria até aí para conversar com você, faria todo um aparato, tomaria um café junto, então teria uma outra relação. Agora eu estou fazendo tudo à distância. Como que é para você, nesse momento, fazer jornalismo? Então, até pouco tempo atrás, em março, né, a TVT até teve uma coisa legal, que antes de decretar a quarentena, a TVT já tinha conversado com a gente, falando que a gente ia para a quarentena. Antes mesmo de decretar oficialmente a quarentena, já estava se conversando, negociando isso com os trabalhadores para já trabalharem em casa, não ter esse problema de contaminação. Então, nesse caso, a TVT já até se antecipou. E aí, quando a gente ia normalmente para a rua, antes da pandemia, muito raramente a gente fazia entrevista por internet, como a gente está fazendo agora, né? Que a gente usava Skype, basicamente. E eu odiava fazer aquilo, porque eu falei assim, a qualidade é horrorosa, né? Porque a gente, presencialmente, a imagem é bonita, você faz um monte de coisa bacana. E por internet é horrível, né? Né? Até que melhorou bastante. Mas era muito ruim, eu odiava quando eu chegava na minha pauta, eu falava assim, você vai entrevistar essa pessoa, depois você volta aqui na TV e entrevista por Skype ou X. Eu odiava aquilo, que eu achava horroroso. Mas às vezes era a única opção, porque o cara estava em outro lugar, fora de São Paulo, e era o especialista indicado para falar, então a gente tinha que fazer isso, usava aquilo. Aí veio a pandemia, né? E aí tudo é por internet. Não temos escapatória. A gente tem que fazer tudo por internet, mas
curiosamente, as pessoas, eu e as outras pessoas, aprendemos a usar as ferramentas, né? Então, a gente usa Skype, usa Zoom, usa um outro Whereby, esses que você usa também, não, esse eu nunca usei, mas o Whereby tem uns outros lá, Google Meet, tem um monte de coisa que dá para usar. E a gente, o que aprendeu a usar e o que está ruim, quando está muito ruim mesmo, eu peço, olha, não tem condições, a conexão está ruim, você grava para mim, eu mando as perguntas por escrito, você grava e manda o vídeo para mim. Mas na maior parte das vezes a qualidade fica até razoavelmente boa, não é a melhor de todas, a gente aprendeu a fazer. E uma coisa legal depois que a gente descobre fazendo por internet, é que, por exemplo, nessa pandemia eu fiz reportagens quase todas de gente que não é de São Paulo, que é do interior, que é do Nordeste, que é do Norte, do Pará, do Sul, que não teríamos normalmente na matéria, porque elas estão em outros lugares e a gente não conseguiria se deslocar para isso, né? A gente fica só em São Paulo. Então, poxa vida, de algum modo foi bacana, porque às vezes eu vou falar, por exemplo, de quilombola. Aí eu entrevistei gente do Espírito Santo, do Pará, de outros lugares do interior de São Paulo. Eu conversei com indígenas, aí também era do Pará, do Paraná, pessoas que estavam em Brasília, sabe? Uma variedade de opiniões que a gente, se tivesse normal, a gente não teria. Ia ter que procurar as pessoas mais próximas aqui. Então, às vezes, uma matéria sobre quilombola, porra, eu não ia conseguir quilombola em São Paulo, né? Eu ia ter que falar com um branco sobre quilombola. Talvez essa matéria nem existisse. Ou um indígena falando sobre a Covid e os indígenas. Eu ia, no máximo, falar com os guaranis que estão aqui ao redor, mas não ia ter uma opinião de uma pessoa que estava lá no Pará, uma pessoa que estava no Maranhão, ou no Paraná, indígena do Paraná. Então, se teve uma coisa ruim, por um lado, que foi a qualidade, que não é legal, por outro lado, a gente conseguiu uma variedade maior de opiniões de pessoas que nem estão em São Paulo, e que enriquecem pra caramba as imagens, as informações, né, que provavelmente a gente nunca conseguiria fazer desse modo. Mas, por outro lado, assim, a gente fica meio parado, né? Eu não saio de casa, basicamente. Eu faço as coisas aqui da sala, às vezes eu moro num prédio, às vezes eu vou pro teto do prédio, onde tem uma área aberta, que eu faço a passagem, né, que é quando o repórter aparece, ou vou pro térreo, onde tem umas plantas, umas árvores, que também serve de cenário, ou às vezes eu fico aqui em casa mesmo, nem saio, que é uma coisa chatíssima, né? E a gente fica isolado, não fala com ninguém, não bate um papo tete a tete, assim, né? Não consegue conversar mais, né? Só fica nesse bate-papo que a gente está fazendo online, que não é a mesma coisa, né? É legal, mas também não é a mesma coisa. Mas a gente acaba que vê alguma vantagem, dá para ter alguma vantagem também disso. E provavelmente, saindo da pandemia, muita gente, inclusive no jornalismo, vai começar a trabalhar em casa. Porque existe a possibilidade de vários profissionais não precisarem mais ir para a TV para fazer. No caso do jornalista, não, né? A não ser que eles resolvam adotar para sempre Skype, ou Zoom, sei lá. E senão a gente tem que ir presencialmente, fazer as coisas, entrevistar pessoalmente. Então talvez seja mais difícil o profissional repórter virar home office para sempre. Mas tem atividades que dá para ser home office, por exemplo. Quem faz a pauta não necessariamente precisa ir lá para a Avenida Paulista fazer a pauta, ele pode trabalhar de casa. E eu tenho certeza que vai acontecer que muita gente não volta a trabalhar fisicamente nos seus lugares anteriores, até porque para a empresa financeiramente é mais interessante, né? Ter uma redução de custo. No caso, a gente entrevistou bancários e eles dizem que os bancários que estão em casa, eles reduziram muito o custo, vão fechar vários escritórios que não precisa mais ir, várias contas reduziram, a água, a luz, o telefone, vão dividir, lógico, com os trabalhadores. Mas algumas coisas, algumas estruturas que as empresas, que os escritórios tinham, não vão mais precisar. Eles vão usar necessariamente a própria casa da pessoa como escritório, né? E a pessoa quiser, ela aceita, não quiser, do capitalismo, né? Cai fora, né? Mas eu acho que, assim, alguma coisa legal teve alguns ganhos que me surpreenderam, que foi essa variedade que a gente jamais teria
estivesse trabalhando normalmente. Ou seja, o jornalismo ele não se limita a um espaço, ele não se limita a um papel escrito, ele não se limita a uma impressora, a um material impresso. O jornalismo ele pode ser muito mais, ele tem essa capacidade de ser flexível e de estar sempre acontecendo, independente de qual seja o contexto. Eu acho que ao longo da história isso tem sido provado, né? E o papel fundamental do jornalismo, da gente poder se conectar uns aos outros, independente de quais são, de qual é a política vigente, de quais são os poderes vigentes, né? Então, eu gostaria de, nesse sentido, parabenizar o seu trabalho. Afinal de contas, eu, por exemplo, se não fosse o fato de estar aqui conversando com você e de ter esse canal de entrevistas, talvez você nunca viesse a saber, mas eu aqui de Campinas, onde eu não tenho a possibilidade de acessar o canal da TVT, mas acompanho, inclusive já sou há um certo tempo um compartilhador, seja pelo Facebook e outras redes sociais, sou um dos compartilhadores. Várias pessoas que vieram a conhecer a TVT graças a essa divulgação que eu faço, e assim por diante, né? Então, quando você pensa que não, mas pode ser um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho constante, importante, essencial para a democracia, para a gente poder fazer aquilo que eu sempre repito como um mantra: pensar os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Então, nesse sentido, você tem contribuído muito. Meus parabéns em relação a isso, viu? Uhum. Aliás, você falou de democracia, né? Que a gente chama de. A gente quer uma democratização da comunicação, porque ela hoje é muito centralizada, né? Nas mídias corporativas, na mídia privada. E a gente quer uma distribuição melhor disso, né? De não só ter os canais tipo Globo, SBT, Record, mas ter mais TVTs, mais TVs culturas, né? Mais TVs públicas, né? Que a gente chama, mais TVs estatais, inclusive, também, que são ligadas diretamente ao governo. A pública é uma TV que é paga pelo governo, mas ela é independente. Ó, teoricamente seria isso, né? Como seria a TV Cultura, a TV Brasil. A TV estatal já, por exemplo, seria a NBR, que é uma TV estatal mesmo, assim, do governo, que veicula informações do governo. Então a gente acha que devia ter mais TVs comunitárias, mais fundações como a TVT, mais vozes diferentes para falar, né? Não centralizar na mídia corporativa, na mídia tradicional, na mídia burguesa. Alguns vão dizer que isso é ditadura, é querer controlar a informação. Não é exatamente isso, não. As pessoas... E essa é mais uma discussão, né, que se tem, que a grande mídia fala, a esquerda quer manipular a informação, mas não é. A gente quer, na verdade, democratizar. Não quer que centralize em alguns grupos corporativos, mas que outras vozes também possam falar. Possam falar os trabalhadores, possam falar os artistas, possam falar os pesquisadores, todo mundo tenha direito de falar, de se expressar, e não através de uma empresa que quer direcionar você a falar alguma coisa e que escolhe pontualmente a pessoa que fala essa que eu quero, porque essa é a que pensa igual a mim. Isso falando abertamente, a TVT também faz, né? A TVT escolhe pontualmente quem ela quer que fale, porque que vai pensar, vai falar mais ou menos semelhante ao que pensa. Só que, como eu já falei, né, a gente deixa claro o que a gente pensa. E as outras não deixam, elas se passam por imparciais, mas na verdade são parciais. Ela fica com aquele ar de imparcial e de verdade absoluta. Né? A gente tenta quebrar isso tentando, como a gente chama de democratização da mídia, a lei de democratização da informação, que é outras pessoas poderem falar e não ficar centralizado numa só. Né? Essas isentonas de um lado só, né, são muitas. Olha, eu gostaria de agradecer a você pela presença aqui nesse programa. Desejo longa vida à TV dos Trabalhadores, ao seu jornal, que tem feito esse trabalho fundamental e que se multiplique. Gostaria de agradecer a todas e todos que acompanharam aqui, que vão acompanhar ainda a entrevista, porque ela continua no ar e na sua íntegra. E o trabalho não encerra aqui no fim da entrevista.
o teu trabalho depois de compartilhar e de ir atrás, que também é um trabalho de formiguinha, pela internet e pelas redes sociais. Afinal de contas, que sejam sociais essas redes, né? Não antissociais. Então, essa que é a ideia. E que sejam sociais e que falem a verdade, né? Nem que a verdade, mas uma verdade de verdade, né? Não uma verdade mentirosa, né? Uma desinformação. Mesmo que seja uma verdade olhando de outro lado, né? Mas é uma verdade. Verdade você pode olhar de vários modos. Agora, desinformação é mentira. Aí, aí já não é. Aí já não Aí é o excesso que causa mal. Eu deixei é. aqui o link para as pessoas poderem ter acesso aqui da TVT, www.tvt.org.br. Também tem no YouTube e tem no Facebook. Então, acessem, descubram. Eu vou encerrar aqui, vou encerrar dizendo as últimas palavras, que é até a próxima, etc, etc, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou dizer aqui as últimas palavras, já com meu desejo de boa noite, muito obrigado pela sua presença, e dizer aqui, parabéns pelo trabalho e excelente entrevista. Obrigado. Obrigado a vocês, a você, Pedro, a quem assistiu aqui e participou também nos comentários aqui no chat. Até a próxima. Tchau.